Olá, queridos alunos e professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Michele Santos e vamos mergulhar por essa maravilhosa disciplina. Vamos observar aí o objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento da aula 20, as descobertas científicas e a expansão marítima, com o detalhamento mercantilismo, conceito e suas características. Vamos à nossa aula? Preparados para saber o que é o mercantilismo, né? Mercantilismo é uma política econômica utilizada ali durante o período do Renascimento, em que eu tenho ali a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Vai ser ali o embrião para o capitalismo, que é o sistema econômico adotado por muitos países atualmente. Então, nesta aula vocês observarão as características do mercantilismo, como é que se deu a sua evolução, como é que vai se dar ali a sua construção e a sua consolidação dentro dessa sociedade que está vivendo ali muitas transformações em todos os âmbitos. Vimos a questão da religiosidade sendo questionada, vamos ver que a política ela vai se transformar, a economia está se modificando, as cidades estão se reorganizando. Então, nesse turbilhão de inovações, de transformações, a economia também vai ter que obter ali seu espaço e também terá que haver a sua transformação. Então, vamos ver o que foi o mercantilismo. Práticas econômicas adotadas pelas nações absolutistas. Transição do feudalismo para o capitalismo. E o seu principal objetivo era a obtenção de metais preciosos. Mas, professora, né? O que vai ser aí o capitalismo, o feudalismo, o que vai acontecer nesse momento? O que é um e o que é o outro? Né? O que é o mercantilismo? O que vai ser o mercantilismo? Lembra que o mercantilismo vai ser a transição do feudalismo para o capitalismo. Então, observem agora aqui comigo. Olhem só para cá. Mas o que é o feudalismo e o que é o capitalismo? Feudalismo é aquele sistema em que vai vigorar durante a Idade Média, em que vai ter a presença ali do senhor feudal, vai ter a presença da posse de terras, a questão ali do feudo, que vai ser a unidade territorial bem importante durante este período, vai ter ali uma certa rigidez em relação à sociedade medieval, da sociedade feudal, vai ter a figura do senhor feudal que vai ser respeitado por todos, vai ter a figura do servo que vai ter que obedecer, vai ter que se submeter àquele senhor feudal. Já o capitalismo vai girar ali em torno do capital, do dinheiro, né, do money, ou seja, tudo que vai estar relacionado ao dinheiro, ao valor monetário, vai estar vinculado aí ao capitalismo, em que eu vou ter ali a venda da força de trabalho do homem em busca ali de um salário, né, de uma remuneração. Mas vamos observar no quadro a seguir, na tabela, a diferença entre feudalismo e capitalismo. Então, no feudalismo, ele ocorre aí entre os séculos V e século XV, justamente o período aí da Idade Média. O capitalismo vai surgir a partir do século XVI. Observem que neste século aqui, século XVI, eu tenho ali a disseminação do renascimento, das ideias renascentistas. Então, tudo está se transformando, tudo está modificando. E isso vai perpassar por todos os setores da sociedade. Em relação à economia, estamos observando aqui agora essas diferenças. Como é que vai ser a forma de trabalho do feudalismo, professora? Através do trabalho servil, ou seja, o servo ele vai estar obedecendo ao senhor feudal, em que ele terá obrigações com este senhor feudal, através do pagamento de tributos, através do pagamento de impostos. Mas, professora, hoje também nós pagamos impostos. Sim, nós pagamos impostos ao Estado e esses impostos eles acabam sendo devolvidos para a gente em forma de
benefícios que o governo ele acaba dando para a população, seja em forma de um asfalto de uma rua, seja em questão de a construção de uma praça, ou também em relação à construção de uma escola. Isso são os nossos impostos sendo devolvidos para a população. Já a forma de trabalho adquirida e adotada no capitalismo é conhecido como trabalho assalariado, que é o contexto da maioria dos trabalhadores atualmente. Como não são donos dos meios de produção, acabamos vendendo a nossa força de trabalho em busca de um salário, em busca aí de um retorno financeiro para podermos sobreviver. Até porque muitos de nós não temos aí habilidade com a terra, né? Ou seja, nós não produzimos o que necessitamos. Logo, precisamos pagar por esses serviços. E como nós pagaremos? Com o dinheiro que adquirimos através do nosso trabalho, ok? Em relação à sociedade, vamos ter no feudalismo pouca mobilidade social. O que isso quer dizer, professora? Dificilmente um servo poderia se tornar um nobre. Por quê? Porque havia a hierarquia social no feudalismo. Já no capitalismo, eu vou ter uma maior mobilidade social. Ou seja, um pobre, ele pode vir sim a se tornar uma pessoa rica, desde que ele tenha ali sucesso, tanto na sua educação, quanto na sua formação profissional. Ele pode sim adquirir outro status social, através aí da questão de merecimento e também a questão de ele se, vamos dizer assim, destacar dentro da função em que ele está inserido. Então, há essa mobilidade social dentro do capitalismo. Em relação à política feudal, como é que eu vou ter a caracterização dessa política? Poder político centralizado nas mãos dos senhores feudais e monarcas. O que isso quer dizer? Durante o feudalismo, o poder ele estava concentrado na mão do senhor feudal, que era aquela pessoa mais importante dentro do feudo, que evoluiu aí para os monarcas, né, que vão se tornar ali os reis, os imperadores, né, já nessa transição do feudalismo para ali os estados nacionais. Já o capitalismo, eu vou ter aí o poder político mais distribuído, com a questão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, um poder, ele não vai interferir no outro poder. São três poderes que são independentes entre si, porém, há uma integração entre esses poderes. Em relação à economia, qual é a característica e a diferença principal dos dois? No feudalismo, a base econômica vai ser a agricultura, uma economia de subsistência. Lembrem que economia de subsistência é aquela economia voltada para a sua própria manutenção, para a sua própria alimentação. Eles vão produzir para sobreviver e não vão produzir para acumular bens, acumular riquezas. Coloquem isso na cabeça de vocês, tá? Feudalismo, economia de subsistência. Sistemas de produção artesanal, ou seja, as mercadorias vão ser feitas pelas próprias mãos dos artesãos, havendo ali aquela questão de particularidade dos produtos, a questão de exclusividade. E também haverá pouco uso de moedas. Por quê? Porque a economia desse sistema feudal, ela é de subsistência, tá? Ou seja, o que eles queriam, o que eles precisavam, eles produziam, eles cultivavam, eles cuidavam. Caso não houvesse ali a produção de determinado produto que eles quisessem, havia o escambo, que seria a troca entre produtos, certo? Já no capitalismo, a base deles vai ser o comércio, finanças e indústrias. A economia vai visar o acúmulo de capital e enriquecimento. Observem só, enquanto no feudalismo a economia é de subsistência, no capitalismo eles vão querer o quê? Acumular capital, ou seja, acumular dinheiro e enriquecer. Sistemas de produção utilizando máquinas e ampla utilização de moedas, até porque o capitalismo ele vai ser mais global, ele vai ser mais diversificado. E para isso é necessário ter ali a utilização de moedas para facilitar este comércio, esta transição comercial.
Então, dessas questões, vamos observar aqui quem é esse monarca, né? Observem só agora aqui comigo, o monarca aqui do meu lado, né? Feliz da vida, porque ele tem aí as moedas, o ouro, né? Então, o que caracteriza um monarca rico era justamente a prosperidade do reino, era a acumulação de metais preciosos. Ele poderia ter muitas terras, porém, a quantidade de ouro dentro dos cofres desse reino é o que vai caracterizar ali a questão da riqueza daquele monarca. E isso vai fortalecer também a burguesia. Mas, professora, como é que eu vou ter ali a questão da aliança, né, da burguesia com o mercantilismo? Como é que um vai ajudar o outro? Bem, nós sabemos que o mercantilismo vai ser uma política adotada durante o absolutismo, é uma política econômica que vai visar o comércio. E quem é que vai lucrar com esse comércio inicialmente? São os burgueses que estavam trabalhando com o comércio. Foram eles que começaram ali a enriquecer com as rotas comerciais que começaram a surgir durante o Renascimento. Então, essas características, né, vai ali auxiliar esta burguesia, e essa burguesia vai conseguir cada vez mais dinheiro e vai dinamizar essa questão das rotas comerciais, a questão da produtividade. Tudo isso aí vai estar totalmente elencado, interligado na prática mercantilista. Vamos observar o que foi o metalismo. Como o próprio nome fala, metalismo vem de metal. Significa aí acúmulo de metais preciosos, ouro e prata, né? E para isso vão explorar as minas de prata e de ouro. Onde eles vão explorar? Na Europa? Não. O local de exploração vai ser justamente as colônias obtidas com as grandes navegações. Que colônias eram essas? Pensem só, grandes navegações, eu vou ter lá Portugal e Espanha, eles vão encontrar novos territórios e dentre esses novos territórios eu tenho o continente americano. E qual o local que nós habitamos que está presente no continente americano? O Brasil, né? Vai ser também uma dessas colônias aí de exploração para a busca aí de minas de prata e de ouro. Os produtos adquiridos nessas colônias eram levados para a Europa, né, para a metrópole daquela colônia. E vamos observar aí a questão de Portugal e Espanha, que vão se destacar por conta da exploração das minas coloniais. Dentre essas características, vimos aqui o metalismo e agora observem aqui essa balança. A balança comercial favorável. Observem aí que eu tenho a diminuição, tem uma parte que está mais acima e uma parte que está mais embaixo, certo? Então, a diminuição das importações, que está aí em cima, quer dizer o seguinte, que é preciso eu diminuir as importações, eu preciso gastar menos, né? Diminuir importação quer dizer que eu vou comprar e exportação quer dizer que eu vou vender. Então, se eu gastar menos, quer dizer que eu vou economizar. Se eu comprar mais, quer dizer que eu vou gastar, eu vou perder dinheiro. Então, para eu ter uma balança comercial favorável, eu tenho que exportar mais para eu ganhar mais dinheiro. Por isso que essa minha balança está com exportar mais embaixo, porque ela tem que pesar. Se ela estiver mais pesada, quer dizer que eu estou ganhando mais dinheiro. E diminuir as importações está mais em cima, porque eu vou aí acabar perdendo menos dinheiro, por isso que está mais acima. Então, esse é o equilíbrio da balança comercial favorável. Para isso existir, né, eu vou ter aí características como um estado forte. Se esse estado ele está comprando mais, quer dizer que ele está gastando mais dinheiro. Se ele está vendendo mais, ele está ganhando mais dinheiro. Isso vai ser também aplicado para o protecionismo e o racionalismo econômico. Eu preciso pensar. Eu preciso desse determinado objeto, eu preciso dessa mercadoria? Se eu não preciso, eu não vou comprar. Isso vai fazer com que eu acabe economizando e tendo ali dinheiro e recursos internos, ok? Outra situação que vai caracterizar essa balança comercial favorável é justamente aí a questão de leis pragmáticas que vai ali auxiliar a proteção desse meu mercado. Vai ter a aplicação de taxas alfandegárias também, além do desenvolvimento das manufaturas, que é justamente ali o embrião das indústrias. Cada
termo que nós utilizamos hoje, né, como as indústrias, as fábricas, tiveram ali o seu início, que eu vou chamar de manufatura, que eram pequenas empresas, assim, para poder ficar de fácil entendimento para vocês. Vou também observar o monopólio. O que seria o monopólio? É eu dominar o mercado. E isso vai estar também envolvido com o colonialismo. Então, essas questões estão todas aí atribuídas à balança comercial favorável e faz parte das características mercantilistas. Continuando, vamos observar o que é o protecionismo. Proteger o mercado interno, estímulo da produção manufatureira, imposição de taxas para produtos estrangeiros. E os representantes do protecionismo vão ser a França e a Inglaterra, que vão usar esta medida para proteger sua produção manufatureira. Protecionismo quer dizer proteção. Proteger. Eu vou proteger o quê, professora? O meu mercado interno, a minha indústria nacional. E essa indústria, ela vai se proteger através de quê? De estimular a produção interna, de colocar taxas alfandegárias mais altas. Mas, professora, o que são taxas alfandegárias? São aquelas taxas que os governos, que as nações, elas cobram por produtos estrangeiros que estão entrando no seu território. Então, isso vai fazer com que eu tenha ali uma certa vantagem para essas indústrias nacionais. Observem na nossa próxima imagem que aparece aí o protecionismo. Observem que eu tenho um guarda e ele fala o seguinte: suas mercadorias só poderão ser vendidas aqui se você pagar as taxas alfandegárias. E do outro lado eu tenho um homem, né, um mercador com muitas coisas na cabeça, como se ele estivesse realmente levando essas mercadorias para serem vendidas na Inglaterra. Observem aqui que o território inglês ele está com uma barreira aqui vermelha, né? Que eu posso aqui caracterizar como o protecionismo, certo? Eles estão querendo ali proteger as fronteiras inglesas e a mercadoria só pode entrar se pagar as taxas alfandegárias que ele fala, que é justamente como vocês, eu acho que já ouviram falar de frete, né? Frete é o quê? É eu pagar pelo transporte de uma mercadoria. Então, essa mercadoria, para entrar em determinado local, ela precisa pagar impostos. E esses impostos eu chamo de taxas alfandegárias ou taxas aduaneiras, que vai servir justamente para proteger a economia local. Lembrando, né, que o protecionismo, o principal significado dela é o quê? Proteção e proteger o mercado interno. Isso vai desenvolver a indústria nacional, até porque eu não vou comprar determinados produtos e esses produtos devem ser utilizados, devem ser produzidos dentro daquele território nacional, ok? Outra característica aí do mercantilismo é o colonialismo. Colonialismo, ele refere-se ali à questão de colônias. Então, eu tenho a exploração das riquezas naturais, principalmente ouro e prata. Controle político e econômico das colônias e o tipo de colonização é a exploração. Professora, peraí, tipo de colonização, exploração, existia outro tipo de colonização? Sim, existia, que era o que a gente chama de colonização de povoamento, que foi adotado em algumas áreas ali da América do Norte por conta da colonização inglesa. E nesse contexto de colonialismo, observaremos aí o Pacto Colonial. O que seria o Pacto Colonial? A colônia era obrigada a manter exclusividade comercial com sua metrópole. O que isso quer dizer? A colônia ela só poderia comprar e vender para a sua metrópole, para a nação que estava ali explorando aquele território. No caso prático, o Brasil, ele foi ali dominado, ele foi colonizado por Portugal, então ele só poderia comprar e vender para Portugal, ok? Observem aqui agora que temos a bandeira de dois países, duas nações que penso que alguns de vocês devem saber quais são, mas para quem não sabe, trouxemos aqui a bandeira de Portugal e a Espanha para mostrar aí essa questão do metalismo, essa questão aí das características mercantilistas que esses dois países, né, essas duas nações, elas estarão ali
imersas, né, mergulhadas nessas características mercantilistas. Observamos aí os tipos de mercantilismo, começando com o metalismo ou bulionismo, que era como era conhecido o mercantilismo e o metalismo na Espanha. Ele vai quantificar a riqueza de acordo com a quantidade de metais preciosos. Então era necessário ter muitas riquezas, muitos metais preciosos, ouro e prata nos cofres daquele território, daquela nação, para dizer se ele era rico ou se ele era pobre. Além disso, exploração das colônias. Portugal e Espanha vão explorar colônias aqui no continente americano. Extração de ouro e prata. Em relação à extração do ouro e prata, a Espanha vai levar vantagem em relação a Portugal. Por quê, professora? Porque quando os espanhóis chegam na América, eles logo encontram as minas de ouro. Já os portugueses, eles vão encontrar o ouro tardiamente, já quase no século XVIII. Então, essa diferença, né, vai fazer aí, vai ocasionar esse retardo, né, em relação à prosperidade econômica de Portugal por conta aí da acumulação dos metais preciosos. E exemplos, Portugal e Espanha. Agora vocês vão observar a imagem, né, de um francês economista que é o Colbert. E ele vai estar ali dentro da corte de Luís XIV e a função dele é fazer com que haja prosperidade econômica dentro da França. E ele vai adotar uma política econômica, que é o segundo tipo de mercantilismo, que nós vamos observar agora qual é. Mercantilismo industrial ou colbertismo. Como o próprio nome fala, né? Mercantilismo industrial vai desenvolver ali a indústria, no caso aí nacional. Vai ter o incentivo à construção de manufaturas, vai proteger a própria economia, a economia nacional. Colônias fornecedoras de matérias-primas, eles também vão precisar de colônias para ter matéria-prima para serem utilizadas aí nas manufaturas. O economista Jean-Baptiste Colbert, e o exemplo principal do colbertismo vai ser a França, em que vai ter ali essas características de desenvolvimento da sua indústria nacional. Nesse momento, a França ela vai ali se despontar como um território próspero, e essa economia adotada pelo Colbert, ela vai dar certo sim. Porém, né, vai ter aí alguns malefícios dessa economia, porque não haverá ali a disputa entre empresas, e isso vai ocasionar ali a ineficiência da produção. Por que isso poderia acontecer? Se eu não tenho ali uma concorrência, eu não vou ter a ideia de melhorar o meu produto. Então, o que eu oferecer naquele momento, ele vai ser utilizado porque não tem outro produto para competir comigo. Isso vai fazer com que a qualidade dos produtos acabem ficando em segundo plano, ok? Continuando com outros tipos de mercantilismo, nós temos aí o comercial ou o marítimo. Comercializar mercadorias nas colônias, vai adotar aí o exclusivismo comercial. E exemplos nós colocamos aí a exploração do Brasil por Portugal e a realização do comércio na Índia. Foram os principais exemplos disso. Então, dentro desse mercantilismo comercial ou marítimo, nós vamos observar aí o desenvolvimento, né, de práticas comerciais que vai visar justamente o comércio de mercadorias nas colônias, né? E para isso eles vão precisar do exclusivismo comercial, que vamos observar aqui na nossa próxima imagem, né? Que é do Pacto Colonial. Quando se fala de Pacto Colonial, temos que ter na cabeça dois nomes principais, a metrópole e a colônia. A metrópole é aquela nação europeia que vai conquistar um território que teoricamente não é civilizado para essa metrópole. Esse território que eles vão encontrar é chamado de colônia. Essa colônia, ela vai ter que estar de acordo com as regras da metrópole. E esse acordo comercial, né, não é nenhum acordo, é uma imposição da metrópole com a colônia, nós chamamos de pacto colonial. O que isso quer dizer? A colônia, ela não tinha liberdade econômica, ela não poderia comprar e vender para quem
ela quisesse. Ela tinha que estar submetida à política econômica de sua metrópole. Então, o que acontecia aqui? A colônia, ela fornecia metais preciosos e gêneros tropicais e matéria-prima para a metrópole, e a metrópole entregava para sua colônia manufaturas e equipamentos. Então, os produtos já manufaturados, os produtos já vamos dizer assim, desenvolvidos, vão ser entregues para a colônia pela metrópole. E claro que isso não era de graça, né? Eles vendiam com preços aí exorbitantes para essa colônia. Então a colônia tinha ali uma economia especializada, o seu investimento era interno, dependente do mercado externo. O que seria esse mercado externo? Seria justamente a metrópole. A metrópole que vai dizer para a colônia o que ela deve comprar, o que ela deve vender, o que ela deve produzir, o que ela não deve produzir. E vamos também ter o uso da mão de obra compulsória, que alguns de vocês podem conhecer como trabalho escravizado. Para que esse pacto colonial funcionasse, eu precisava ter matérias-primas e precisava também ter uma mão de obra barata, né, quiçá de graça. Então, a política colonial dos estados mercantilistas vão depender exclusivamente do pacto colonial. Então, essas características que vocês observaram aqui, entre metrópole e colônia, está caracterizando o pacto colonial, em que não há liberdade econômica para esses territórios que foram ali conquistados pelos países europeus, ok? E quais serão as consequências do mercantilismo? Temos aí desigualdades econômicas, transferência das riquezas naturais das colônias para as metrópoles e também a consolidação do capitalismo. Essas consequências nós vamos observar com o passar do tempo, né? Desigualdades econômicas. Quem é que vai ter essas desigualdades econômicas? Justamente os territórios que foram colonizados por essas nações europeias, né? Vamos aí observar a questão de países subdesenvolvidos com desigualdades sociais, com problemas sociais ainda bastante presentes dentro dessas sociedades. Vamos observar a consolidação do capitalismo. Lembrem que nós estamos observando aí a Idade Moderna, um momento em que há muitas transformações. E a economia também vai passar por esse processo de transformação, saindo do feudalismo, passando para o capitalismo. E o que vai estar no meio, professora? Justamente o mercantilismo, que vai ser ali uma política comercial, uma política que vai querer atrair os metais preciosos, vai querer ter cada vez mais riquezas, e essas riquezas vão estar associadas à aquisição de metais preciosos, a questão da exploração de novos territórios, a questão também de colonização, a questão de expandir as fronteiras. Então, tudo isso vai estar associado a essa política mercantilista. Observamos que o mercantilismo ele existiu em vários territórios, porém, cada um vai ter uma característica, né, diferente. Enquanto uns vão desenvolver seu mercado interno, outros vão querer desenvolver seu mercado externo, vai querer sempre adquirir mais mercadorias. Outros já vão querer proteger as suas barreiras ali alfandegárias através do protecionismo, né? E vai ali desenvolver justamente a sua economia nacional, vai querer desenvolver as suas indústrias. E isso também vai gerar muitos benefícios para esses territórios, ali atraindo uma certa frota militar, atraindo também a questão de estabelecimento também de rotas comerciais, que dentro daquele mercantilismo comercial que nós vimos há pouco, vamos observar a questão da Holanda e da Inglaterra que vão se despontar como nações ali que vai desenvolver, vamos dizer, companhias de comércio para acabar ali controlando as redes comerciais ou rotas comerciais para beneficiar os seus territórios e os seus países. Então, essas foram as características principais do mercantilismo. Espero que vocês tenham entendido. Lembrem, né, que mercantilismo vai ser a transição do feudalismo para o capitalismo e que vai visar principalmente a acumulação de metais preciosos, além também de querer
expandir suas fronteiras, expandir seu território, e também vai estar associado com a política absolutista. Então, essa política absolutista, ela vai ali estar presente, associada à política econômica chamada de mercantilismo. Então, esta foi a nossa aula e até a próxima.